O Papa Leão XIV disse esperar que, durante seu papado, a Igreja Católica seja um farol que ilumina as noites do mundo. A fala do novo pontífice ocorre durante a homilia de sua primeira missa, realizada para cardeais na Capela Sistina. Foi hoje de manhã. A gente está acompanhando aí essas imagens. Sakamoto, os desafios são grandes, né, para a Igreja Católica, no seu papel de tentar manter, né, um protagonismo em relação ao avanço, por exemplo, do protestantismo, né, no mundo todo, aqui no Brasil, né, claramente. Muita gente que tem se tornado agnóstica também nos últimos anos. Tem as questões polêmicas da Igreja, né, questões sociais, questões internas também no Vaticano. Ó, Diego, tem tanta coisa, acho que todo mundo já falou o que poderia ser falado nas últimas 24 horas, né, a respeito do Papa Leão XIV, né. Eu destacaria aquilo que a gente conversou bastante ontem, logo depois que ele foi indicado, né, que o peruano nascido nos Estados Unidos, né, que é agora chamado de Leão XIV, né, ele, na hora que ele assume, ele já se coloca, fala: olha, eu quero uma igreja sinodal, eu quero uma igreja que tem um diálogo, não é uma igreja encastelada, mas é uma igreja de diálogo do povo com a parte de dentro e fora, né? Não só decidida por bispos e cardeais, mas num diálogo constante, construir pontes, né? Ou seja, e o que vai ao encontro de um bispo, né, de um clérigo que teve sua experiência, né, religiosa, a principal experiência religiosa da vida dele no Peru, na América Latina, tão cheia de contradições, tão cheia de pobreza, tão necessária, tão que precisa tanto, né, não só de conforto para a alma, mas também de conforto para o corpo, né. Então, eu acho que ele colocou isso, foi muito feliz na escolha de como Leão XIV, né, se sucedendo Leão XIII, como a gente tinha comentado logo depois, né, o Papa em cima que traz doutrinas sociais novas para a Igreja, que faz a discussão sobre os direitos trabalhistas, em cima de um mundo, né, de superexploração do trabalho operário do século XIX, né, coloca a igreja para pensar e refletir sobre isso naquele momento, né, da Rerum Novarum, da encíclica dele. É um Papa que nasce nos Estados Unidos, mas não está conectado com o grupo conservador de bispos norte-americanos. Ele tem um outro viés, né? Ele segue um viés mais progressista como outros dos seus pares norte-americanos. Né? É um papa que, como a gente falou, se forma, né, fora dos muros fora dos Estados Unidos, né, no Peru. Mas é um Papa também que, além de ter, ou seja, ele já trouxe, né, essa preocupações pastorais, preocupações missionárias, fala que o mundo, a crença cristã, acaba sendo colocada de lado em detrimento à tecnologia, em detrimento ao dinheiro, em detrimento a outras coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, é um Papa que teve experiência, né? Ele dirigiu a Ordem Agostiniana, ele também foi, né, responsável pela área episcopal, né, pela área basicamente, né, de trazer e firmar novos bispos dentro do seio da igreja. Ou seja, a pessoa que conhece gestão, que o Francisco trouxe para a gestão do Vaticano. E isso é fundamental também, né, para manter as mudanças, as reformas que Francisco ia fazendo. O Francisco segurou umas bombas, gente. Não era só as bombas externas do mundo, não. Não era só um mundo que não consegue ficar em paz, um mundo de dificuldade, de perda de fiéis. Era um mundo, também tem um mundo interno da igreja, denúncias de pedofilia, com corrupção no Banco Vaticano e tantas outras coisas que o Francisco tentou atuar. E o Leão XIV, ao que tudo indica, tem essa experiência também gerencial, estava próximo do Papa Francisco, né? Deve seguir essa linha. Ou seja, é uma sequência de uma linha, Diego, mas uma pessoa que tem um pé nos Estados Unidos, um pé no Peru, né? Que tem, sabe, um perfil diferente, é um perfil. O Francisco era um perfil a princípio bem mais midiático, pelo menos se mostrou. Vamos ver como o Leão XIV vai se colocar. O pessoal coloca ele como uma pessoa mais low profile nesse sentido, mas talvez seja isso que a igreja precise para manter, né, os avanços que conquistou ou que vem galgando nos últimos tempos.
Pois é, e o Jamil Chad traz o posicionamento dos cardeais brasileiros no nosso site. O Dom Sérgio da Rocha, que é bispo de Salvador, disse que o jeito fraterno do Dom, agora do Papa, né, Leão XIV, ele se assemelha ao jeito do Papa Francisco. Ele disse o seguinte, lá na mesa, né, sentado lado a lado com os demais cardeais. Seu jeito fraterno lembra muito do Papa Francisco. Ele traz consigo o espírito missionário que a igreja deseja reforçar. Dom Jaime Spengler ressaltou o caráter humano da escolha. Diz que o mais forte para ele foi o lado humano do Papa eleito. A escolha passa pelos critérios da fé, mas também por um olhar sensível ao mundo. Consenso em menos de 24 horas, apesar de previsões de uma escolha demorada, mostra a ação de Deus para Dom Odilo Scherer. Mostra a universalidade da igreja contrariando certas narrativas. Vestimos a veste coral durante todo o conclave como sinal de solenidade e unidade, disse ele. Conosco o Felipe Domingues, que é especialista em Vaticano, está em Roma, acompanhou todo o conclave. Felipe, bem-vindo, boa noite. Bom, e esses primeiros momentos do Papa Leão XIV? Olá, boa noite para vocês, para quem está assistindo. É interessante, né? Primeiro de tudo, a escolha, acho que surpreendeu algumas pessoas. Nos últimos dias, aqui em Roma, a gente já estava vendo essa indicação, né, de que os cardeais estavam buscando um Papa pastor, né, como dizia um pouco aí o Sakamoto. Eles estavam de olho, com a antena ligada ali, para ver se achavam alguém que conseguia, ao mesmo tempo, talvez num perfil um pouco diferente do Papa Francisco, que conseguisse continuar a ser um reformador, que continuasse a ser também um pastor para toda a igreja. Quer dizer, que continuasse sendo essa figura de proximidade, né? De proximidade. O Papa Francisco dizia que o estilo de Deus é proximidade, compaixão e misericórdia, né? Então, e ternura, desculpa, proximidade, compaixão e ternura. Então, eles estavam buscando alguém parecido nesse sentido, né? Pastor. Agora, talvez a surpresa foi de encontrar o cardeal Prevost, porque ele era apresentado como um americano, norte-americano, dos Estados Unidos, né? E isso sempre foi um pouco um tabu na igreja, de falar, de chegar a escolher um Papa americano. Até hoje eu estava no metrô, só contando uma anedota aqui, né? Estava no metrô, voltando dessa coletiva aí dos cardeais, e tinha um rapaz no metrô gritando: Viva o Papa americano! Força Roma e viva o Papa americano! Então, assim, é para ver que como essa coisa é fora do comum, né? Para o italiano ter um Papa americano. Porque os Estados Unidos já, obviamente, são uma grande potência, né? Tem muito poder, muita influência, e também são uma grande fonte de financiamento para as obras de caridade, para as atividades da igreja. Então, dar mais poder ainda para os Estados Unidos, né? Trazendo para o papado, era sempre um pouco um tabu, né? Pela influência política, a questão também da inteligência, historicamente falando, né? As guerras, enfim. A igreja queria se preservar um pouco disso tudo, né? Agora, os cardeais ali brasileiros hoje, eu perguntei isso também para o Dom Jaime, viram ele não como um papa americano, mas como um latino-americano. Então, eles o apresentam como um latino-americano, claro, cidadão do mundo, aí com uma experiência global, né? Então, enfim, só para explicar um pouco essa escolha, porque eu fiquei meio intrigado, né? O que levou eles a não ter tanta resistência mais a esse fato de ter um Papa americano. E foi isso, ele foi visto como um membro do clero do Peru, né, ou do episcopado do Peru, e não tanto dos Estados Unidos. Felipe, boa noite, obrigado aqui pela presença. Mas eu também fiquei exatamente a mesma sensação que você, eu fiquei intrigado, né? Sempre na geopolítica papal, a questão dos Estados Unidos sempre foi muito complexa, né? Não colocar muito poder, né? Você tem um poder terreno e um poder religioso entregue ao mesmo grupo nacional, né? Por mais que a gente saiba que as coisas não são são mais complexas que isso, mas, né, acontece. E aí eu queria também explorar um pouco, né? Porque sendo um papa latino-americano, né? Como eu também acho, né? Como ele teve toda a trajetória dele episcopal no Peru, né? Então é um papa latino.
novamente a América do Sul, para ser mais específico, tem um Papa, de novo, né? Ou seja, é uma coisa que surpreende isso, né? Eu acharia que a América do Sul não ia conseguir de novo por conta disso. Mas para além de, claro, disso que está claro, né? Que seria um Papa. Só que você também acha que ele acabou sendo o Cardeal Bob, como o pessoal inclusive está chamando chama em Chicago. Uhum. Você acha que ele acabou sendo uma solução de consenso? No sentido de que você tinha nomes fortes que eram muito ligados ou seriam mais progressistas ainda que Francisco, e de um outro lado, uma resistência de uma ala tradicionalista da igreja. Você acha que rolou, apesar do que parece que foi uma coisa fácil, rolou embates fortes por conta disso e ele acabou sendo o caminho do meio? Eu acho que dessa vez não houve embates fortes. Eu acho que entrou mesmo assim, as discussões antes do conclave, né? A gente teve aí 2 semanas das chamadas congregações gerais, que são essas reuniões pré-conclave, né? Eles tiveram muito tempo para se reunir, para falar, falavam aí 20 cardeais por dia nessas reuniões, né? Todos os dias. Então, eles tiveram muito tempo para traçar um pouco as prioridades, para tentar achar um perfil. E aí eu acho que ao entrar no conclave, e um pouco é isso que os cardeais contaram para a gente hoje também, a dinâmica dos votos já vai indicando o caminho, né? Então, a gente não sabe exatamente como foi, quem apareceu, quem teve muito ou pouco voto, mas praticamente o que dá a entender é que já ali no começo despontam alguns nomes, né? A gente sabia do cardeal Parolin, que era um italiano, né, secretário de Estado do Vaticano, que era um bem cotado, e aí tinham outros nomes aí que um pouco circulavam, né? O Prevost circulava o cardeal Tagle, que era o filipino, né? O Zuppi, italiano também, de Bolonha, o Pizzaballa, enfim, tinham vários nomes, né? O Grec, de Malta, vários nomes que circulavam. Mas provavelmente nessa primeira votação já apareceu aí 2 ou 3, já devem ter aparecido com um número de votos importante. E aí, conforme as próximas votações vão acontecendo, os votos vão se transferindo, né, de um para outro. E aí isso já é um sinal natural de que esse consenso está chegando. 2/3 dos votos é muito voto, então é quase um consenso mesmo. Mas ainda assim, eu acho que ele foi visto como uma figura talvez de síntese, né? Como mantendo esse lado pastor do Papa Francisco, mas também com uma dimensão de governo importante. Alguém que tem experiência de governo, alguém que tem experiência internacional. Ele foi também superior-geral da Ordem dos Agostinianos, que está presente em 40 países ou mais, então ele deve ter viajado em 12 anos para todos esses países e ter uma visão de mundo única, realmente. As características para ser Papa, ele tem todas. A questão era um Papa americano. Para mim, era esse o grande obstáculo, né? Mas eles também superaram isso, identificando ele como mais peruano do que americano. Pela participação conosco, por ter trazido informações aí direto de Roma aqui para a gente do UOL. Um abraço, viu? Uma boa noite, bom fim de semana. Obrigado, bom trabalho. Vamos acompanhar o futuro desse pontificado.